Bom dia, gente. Bom, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui para eu... Deixa eu ver se eu já... Não, ainda não. Peraí, deixa eu só ajeitar isso daqui. O pessoal tá danado, hein? 9 participantes. Senhor. Bom, então vamos lá, dando continuidade àquilo que nós estávamos estudando ontem. Segundo me parece, acho que ontem eu parei naquela parte com vocês de último ponto, né? Nós falamos da questão da doença mental e eu falei que em relação à doença mental nós tínhamos uma adoção de um critério, que é um critério chamado de critério biopsicológico ou critério misto. Porque eu preciso avaliar a existência da doença mental, e mais, não apenas isso, eu preciso também que essa doença mental ela retire por completo essa capacidade de discernimento do sujeito. O sujeito ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, de maneira que esse inimputável em razão de doença mental, em relação a ele, vai ser iniciado um processo, né? E ao final do processo, ele vai ter comprovado que o inimputável por doença mental praticou o injusto penal, quer dizer, praticou o fato típico e ilícito. Esse inimputável, ele vai ter uma sentença que a gente chama de sentença absolutória imprópria. Por que sentença absolutória imprópria? Porque é uma sentença que absolve, mas ao mesmo tempo ela absolve e impõe medida de segurança. O que eu também esclareci para vocês. Eu falei, olha, a gente tem um gênero, um grande gênero, que seria a sanção penal, e da sanção penal nós poderíamos falar que temos uma subdivisão. Quando a sanção penal ela é aplicada dentro do processo, se o sujeito for imputável, ele recebe uma pena. E se ele for inimputável em razão de doença mental, ele recebe a medida de segurança. E aproveitei para falar com vocês também do semi-imputável. Quer dizer, o semi-imputável, mesma coisa, o critério é o biopsicológico. O sujeito, ele é acometido por algum tipo de transtorno mental, algum tipo de doença mental, só que essa doença mental não lhe retira por completo a capacidade de discernimento. Logo, esse semi-imputável, ele não é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Então, para o semi-imputável, o que a gente tem? A gente tem, ao final do processo, uma sentença condenatória, caso ele tenha praticado o injusto penal, só que essa sentença condenatória, em relação a ela, nós teremos a imposição de uma pena
só que uma pena com uma redução de 1/3 a 2/3. Então, vou compartilhar a tela daquele material, daquele roteiro, né, que eu estou trabalhando com vocês. E aí, vejam só, eu coloquei algumas observações, que são observações importantes para que a gente possa, ainda dentro desse item, imputabilidade, vejam que em imputabilidade a gente tem bastante coisa para falar, nós temos alguns pontos aqui que merecem ser destacados antes da gente entrar propriamente num segundo momento, que seria falar de potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, vejam só. Na primeira observação, eu já tinha falado para vocês o momento de se aferir, de se apurar a inimputabilidade. A gente segue a regra da teoria da atividade, quer dizer, no momento que o sujeito pratica a conduta, né? Nós falamos sobre isso na última aula. E aí eu passo para esse segundo ponto, que diz respeito à questão do indígena. O indígena, né, que no Código Civil anterior era chamado de silvícola, uma expressão até estranha, né, meio que carregada de uma certa carga de preconceito. Vejam só, em relação ao indígena, como é que fica a situação do índio? Eu fiz questão de tratar desse ponto aqui, porque, segundo essa visão aqui, eu coloquei para vocês, visão integracionista tradicional versus visão multiculturalista, nós vamos observar que, durante muito tempo, e a gente ainda encontra uma doutrina mais tida como doutrina clássica ou uma doutrina tradicional, que vai dizer o seguinte, lógico que esse primeiro ponto é um ponto importante. Como é que eu vou falar? O índio, ele é imputável penalmente? Antes de tudo, é preciso que vocês saibam que, em relação ao índio, existe um diploma legal próprio, tá? Os índios, eles têm um tratamento legal próprio que é disposto no chamado Estatuto do Índio. Existe esse diploma legal, o Estatuto do Índio, que tem por objetivo regular o tratamento jurídico, né, a ser dado para o indígena nas mais diversas situações que porventura possam se apresentar e que se relacionem com questões jurídicas. Agora, do ponto de vista penal, o que vai ser importante nós observarmos? Será que eu posso dizer, não, índio, direito penal não se aplica ao índio? Como é que isso vai funcionar? Olha, já de antemão, eu vou dizer para vocês o seguinte, em relação ao indígena, o que vai ser determinante para que nós possamos falar se ele responderá penalmente ou não, diz respeito ao grau de integração à sociedade que aquele índio possui, tá? Então, a partir do momento em que o índio ele está perfeitamente integrado à vida em sociedade, à vida do homem branco, né, como eles dizem, esse índio, ele é imputável penalmente, tá? Então, o que é determinante numa primeira análise é aferir se esse indígena ele está integrado à sociedade. Nós já tivemos casos, certamente vocês não vão se recordar disso, vocês são muito novinhos, mas nós tivemos um índio, que era um índio muito famoso, eu nem sei se hoje ele ainda está vivo e tal, mas a gente tinha o Juruna. O Juruna foi um índio que chegou a ser deputado federal, tá? Então, um índio que, lógico, né, a ideia era até que atuasse em defesa dos povos indígenas, etc., mas era um índio perfeitamente integrado à sociedade, tá? Então, a gente já não pode, de antemão, falar que porque qualquer tipo de responsabilidade penal tem que ser afastada em relação a ele. Não. Vai se verificar o grau realmente de interação cultural que ele possui. Agora, para aquele índio que vive segundo os seus costumes, para o índio que vive segundo as regras da sua tribo, do seu povo, nós temos algumas, ou pelo menos aqui 2 teorias, porque, logicamente, que a responsabilidade penal deles vai ser diferenciada.
se esse sujeito ele não está integrado à vida em sociedade. Fala-se de uma visão, que é essa visão integracionista, e essa visão integracionista, ela prega que esse índio não integrado à sociedade, esse índio seria inimputável. E essa inimputabilidade do índio, ela seria algo meio que equiparado ao doente mental. Tá? É uma visão clássica, uma visão tradicional, e, ao meu ver, particularmente, também não me parece a melhor entendimento a se seguir. Porque, olha, você vai dizer, não se trata definitivamente de doença mental, são valores culturais diferentes, né? Ainda existem, e com o tempo isso naturalmente acho difícil que seja mantido, mas às vezes existem indígenas, existem tribos que são praticamente desprovidas de contato com o homem branco. Então, o que prega esse entendimento, essa visão que a gente chama de integracionista, que é a visão tradicional, ela vai dizer, olha, se o índio não está integrado à sociedade, ele é inimputável penalmente, ele é inimputável e a situação dele é uma situação de equiparada à situação de doença mental, porque o índio ele não tem a capacidade de discernimento, de compreender o caráter ilícito do fato. Em contraposição a essa visão integracionista, a gente tem essa visão multiculturalista, que vai dizer o seguinte, olha, a repercussão disso vai ser também afastar a culpabilidade, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para os integracionistas, o índio, a culpabilidade do índio, se porventura aquele indígena praticasse um fato típico ilícito, a culpabilidade dele seria afastada pela inimputabilidade, tá? Inimputabilidade. Agora, para essa visão multiculturalista, o índio, ele também teria a sua culpabilidade afastada, mas ele teria a sua culpabilidade afastada não pela inimputabilidade, mas sim pela ausência de potencial consciência da ilicitude do fato, que é o próximo elemento que nós vamos estudar. Então, é um entendimento que me parece um entendimento mais justo. Tá? Lógico que a consequência prática seria a mesma, afastar a responsabilidade penal, afastar a culpabilidade, mas a gente tem que entender o porquê. No caso, portanto, da visão multiculturalista, faltaria ao índio aquela chamada potencial consciência da ilicitude do fato, de maneira que quando o indígena não integrado à sociedade, aquele sujeito que é aculturado, ele vive aculturado segundo as nossas, os ditames da nossa sociedade, ele vive segundo as regras da tribo, da nação indígena, do grupo ao qual ele pertence, ele não está integrado à sociedade, de maneira que esse indígena ele atuaria em erro de proibição, tá? Ele erra em relação ao conteúdo proibitivo daquela norma. Ele atua sem a potencial consciência da ilicitude do fato. Então, a grande questão acho que não tem como me aprofundar muito nisso, porque o Estatuto do Índio é um outro mundo à parte, mas a ideia aqui que eu quero tratar com vocês e que eu quero que vocês compreendam olha, para a visão integracionista, afasta-se a culpabilidade pela inimputabilidade. E para a visão multiculturalista, afasta-se a culpabilidade porque esse índio atuaria em erro de proibição. E se eu tenho erro de proibição, o que ficou comprometido? Ficou comprometido ou não existe esse outro elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude do fato. Para que isso não fique tão no escuro, vejam só, existem algumas práticas, e aí vocês mesmos já devem ter ouvido falar disso, algumas práticas de determinadas tribos indígenas, que quando nascem crianças com algum tipo de deformidade, né, algum tipo de problema até físico, a mãe, com o auxílio de outros membros daquela tribo,
eles matam a criança, né? Eles matam a criança, às vezes por afogamento, às vezes são algumas coisas que aos nossos olhos são até assim, muito assustadoras, enterram a criança viva, porque segundo a crença daquelas tribos, aquela criança que veio com algum tipo de problema, ela representa uma encarnação do mal, né? Uma encarnação de algum espírito maligno. De modo que, segundo os costumes, segundo as tradições de determinados povos, essa criança ela tem que ser prontamente exterminada, digamos, para que aquela influência, aqueles efeitos nefastos do espírito maligno não se apoderem, não tomem corpo ali junto àquela comunidade. Olha, naturalmente, que você matar uma criança, inclusive existe o crime próprio, né, da mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, que é o crime de infanticídio. Ou, para as outras pessoas, nós teríamos o crime de homicídio propriamente. Vejam, numa situação como essa, aos olhos da nossa legislação penal, naturalmente essa mãe ou esses membros da comunidade que matam a criança logo após o nascimento estariam praticando um fato típico e ilícito. Agora, imaginem que isso aconteça, né, no seio de uma comunidade no qual isso é uma prática cultural deles. É uma prática cultural deles. E as pessoas ali envolvidas são pessoas que não estão realmente inseridas, que não integram, ou não compartilham os valores culturais da nossa sociedade. De forma que, nesse caso, como é que eu afastaria a culpabilidade? A gente já sabe que vai ser afastar a culpabilidade dessas pessoas envolvidas nessa prática. Eu afastaria, e aí depende da teoria que eu vá adotar, embora hoje a gente entenda que o que prepondera essa ideia, isso é mais teórico, tá, do que tudo. Mas, eventualmente, às vezes a gente tem alguns casos concretos envolvendo práticas criminosas, não vou nem falar criminosas, depende da situação, né? A prática de fatos de injustos penais por parte de indígenas. E aí, vejam, para os integracionistas, a culpabilidade estaria afastada, portanto, pela inimputabilidade, e para os multiculturalistas, a culpabilidade estaria afastada pelo erro de proibição, que afeta a potencial consciência da ilicitude do fato, que é um outro elemento da culpabilidade. E aí eu sigo falando com vocês sobre o teor desse artigo 28 do Código Penal. O artigo 28 do Código Penal, quando nós fazemos essa leitura de pronto, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer que não excluem a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. E depois também, eu aproveitei para já acrescentar, e a gente vai compreender como é que isso funciona, também não afastam a imputabilidade penal a embriaguez. A embriaguez aqui entendida como a embriaguez voluntária ou a embriaguez culposa. E a gente vai falar sobre cada uma dessas espécies. Vejam, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Não, o que o Código quer dizer com isso? Num primeiro momento, se o sujeito praticou aquele injusto penal, praticou o fato típico e ilícito, acometido por uma emoção muito forte, ou foi imbuído por um sentimento de paixão, será que eu vou afastar a culpabilidade do sujeito? Será que eu vou dizer, não, ele praticou fato típico ilícito, mas ele é inimputável porque ele estava apaixonado? Ou porque naquele momento ele praticou o crime por um arrombo de emoção? Não nos parece. Ou ainda, eu vim falando da embriaguez aqui, a gente vai compreender as espécies de embriaguez que vão existir na esfera penal. Vejam bem, deixa eu ver se a gente chegando ou se a gente me perguntando. Não, a gente chegando. Vejam bem, essas situações, ou nessas situações, num primeiro momento, não se cogita, não vai se falar de afastamento da responsabilidade penal, não vai se falar que afasta, o sujeito ele é inimputável, não. Inclusive, nós sabemos que muitos crimes são cometidos exatamente porque o sujeito está embriagado,
Muitos crimes são cometidos exatamente porque o sujeito foi acometido por uma paixão muito grande ou por um sentimento de emoção ali avassalador. Então, nós vamos dizer que emoção e paixão, assim como a embriaguez, e aí a gente vai entender depois por que eu fiz essa ressalva, a embriaguez voluntária ou culposa, não vão afastar a responsabilidade penal, não vão tornar aquele sujeito inimputável, essa é a regra. Agora, algumas observações para a gente poder compreender isso da maneira devida. Pode ser que, e aí até antes disso, a doutrina, né, para vocês não dizerem que o direito penal não fala de amor, não fala de paixão, não fala de emoção, vejam só, a doutrina costuma estabelecer uma distinção entre emoção e paixão. A emoção, ela seria um sentimento fugaz, seria um sentimento efêmero, né? Aquela coisa mais rápida. Nossa, naquele momento eu estava muito nervosa. Naquele momento eu estava extremamente irritada. Então, a emoção, para os estudiosos do direito penal, seria um sentimento mais fugaz, mais rápido, um sentimento efêmero, vamos assim dizer, né? Agora, a paixão, e aí vejam, gente, a paixão não é só a paixão no sentido de eu estou apaixonada por aquela pessoa. Não, a paixão, ela seria um estado de emoção crônico, é a emoção durando mais tempo, tá? Então, seria um estado crônico de emoção que se alonga, que se delonga pelo tempo, melhor dizendo. E aí vejam que a gente costuma odiernamente compreender paixão só no sentido de estar apaixonado ou até confundir, né, a paixão com o amor por uma pessoa, mas paixão é tudo aquilo que te faz agir de uma maneira, digamos, um tanto quanto irracional, né? Excessivamente guiado pela emoção. Então, amor, mas também o ódio. O ódio também é um sentimento de paixão, tá? O ódio, o ciúme, aquele ciúme que a pessoa possui e que se delonga em relação ao tempo. Lógico que isso num primeiro momento, não faz sentido nós dizermos que então ele cometeu um homicídio passional, né? Esses tantos casos que nós temos aí noticiados de feminicídios. E o homem matou a mulher porque ele era apaixonado por ela, era louco por ela e não aceitou o término do relacionamento. Então, o sujeito não responde, ele não é imputável penalmente. Isso não faz sentido, tá? Então, vejam que a gente tem essa distinção que é doutrinária, para a gente entender que realmente a paixão ela é um sentimento mais duradouro e a emoção ela é aquele arrombo, tá? Agora, a regra é o que vai acontecer aí na grande maioria das situações, é que o sujeito está acometido por emoção, por paixão, isso ele vai responder normalmente, certo? Agora, cuidado, porque como eu falei para vocês agora há pouco do doente mental, se essa emoção ou se essa paixão, elas são patológicas, ou até mesmo o estado de embriaguez, e aí, parênteses, porque sempre que a gente fala em embriaguez, as pessoas pensam que é embriaguez pelo álcool. Eu estava embriagado. Cuidado, porque a embriaguez, o estado de embriaguez é aquele estado anormal de consciência, tá? Porque quando a pessoa está embriagada, ela não está 100% consciente. Agora, a embriaguez, ela pode ser decorrente do uso de qualquer tipo de substância entorpecente. Então, embora no dia a dia, no corriqueiro, a gente se refira muito à embriaguez como a embriaguez decorrente do álcool, a embriaguez decorrente do álcool é uma delas, tá? Qualquer tipo de substância entorpecente. Então o sujeito estava embriagado, por quê? Porque usou algum tipo de droga, sei lá, o sujeito consumiu muita cocaína. E aí não só substâncias ilícitas, lógico, o álcool é uma substância lícita, né? Com altíssimo poder de embriaguez. Mas vejam só, pode ser outra substância.
Pode ser, às vezes é uma substância lícita, como, olha, eu tomei, tem uma história, eu não sei se até que ponto se procede, mas tem algum remédio para tosse, que o pessoal às vezes toma remédio para tosse misturado com não sei o que dizem que dá uma onda, que a pessoa fica muito louca. Então, vejam, olha, o sujeito estava muito louco porque tomou grande quantidade de remédio para tosse. Ponto. Também é uma modalidade de embriaguez, tá? O sujeito, ele faz uso de uma medicação, de uma determinada medicação controlada, quer dizer, em tese essa substância seria até uma substância regulamentada, lista, só que o sujeito toma misturado com alguma outra coisa, ou o sujeito toma essa substância em grande quantidade, e aí decorre um estado de embriaguez. Então, atenção para vocês não pensarem somente na embriaguez decorrente do álcool, tá? Embriaguez decorrente de qualquer tipo de substância entorpecente. Substância entorpecente é tudo aquilo que é capaz de tirá-lo do seu estado de consciência. Agora, então, o que eu quero dizer? Se essa é a regra, a ideia é não me venha alegar emoção, paixão, embriaguez, qualquer coisa desse tipo, porque isso não vai afastar a sua responsabilidade penal. Isso não vai torná-lo inimputável. Porém, se nós tivermos a emoção ou a paixão patológicas, olha só, aí eu já estou entrando no campo da doença mental. Se eu consigo observar que aquele sujeito, ele age movido por essa emoção, por essa paixão, mas só que o sujeito é doente mental. Aí é diferente. Aí eu posso cogitar do afastamento da sua imputabilidade, mas aí é uma situação de doença mental, tá? De doença mental, que é aquele critério que a gente já examinou há pouco. Do mesmo modo, a embriaguez patológica, que é aquilo que a gente chama de toxicomania, quando eu tenho realmente uma doença mental que torna o sujeito, ou que retira do sujeito a sua capacidade de discernimento, o sujeito realmente não é capaz de compreender aquele caráter ilícito do fato, aí eu posso descambar para o campo da doença mental, tá? Mas não é, lógico que isso não é assim, né? Não é o sujeito alegar, eu estava emocionado, eu estava apaixonado, eu estava embriagado. Não. Eu estou falando de situações complexas, tá? Eu estou falando, olha, quando eu falo em embriaguez patológica, toxicomania, vamos imaginar lá no sujeito usuário não, sujeito viciado, dependente de crack. O sujeito já chegou num ponto que ele vive ali, né, praticamente como um animal, nem como um animal. O sujeito está em condições das mais precárias e pelo uso contínuo, pelo grau do próprio vício que se estabeleceu, o sujeito ele já não tem mais capacidade de discernimento nenhum, o sujeito está completamente lesado. Ele chegou num nível de dependência que aquele sujeito acabou se tornando inimputável. Aí eu posso cogitar. Quer dizer, quando essas questões se tornaram realmente patológicas, quando isso se tornou uma doença mental. Lembrando que ainda assim, quando eu vou para o campo da doença mental, eu preciso analisar a existência dessa doença mental e mais, essa doença mental, para que esse sujeito seja tido como inimputável, tem que retirar por completo a sua capacidade de discernimento, tá? Agora, em relação, saindo do campo da doença mental, que eu estou indo para o estado mais, que a Renata está me perguntando, embriaguez não voluntária, tomar remédio para dormir. Pois é, Renata, eu vou entrar aqui nessa embriaguez, eu vou fazer esse estudo da embriaguez e vocês vão compreender como é que isso funcionaria, tá? Olha só. Primeira coisa que eu falo em relação à embriaguez, que agora vocês já sabem que não é só embriaguez decorrente de bebida alcoólica. Vejam aí. O código, guardem isso, que isso é muito importante. O código adotou uma teoria que é a chamada teoria da actio libera in causa. E a gente verifica a adoção, a opção por essa teoria, até quando nós vamos lá no item 21 da exposição de motivos do Código Penal. Traduzindo ao pé da letra essa expressão latina, até antes da gente fazer esse exame aqui das modalidades de embriaguez, com que nós nos deparamos? Essa teoria da actio libera in causa significa o seguinte:
seguinte: a ação é livre na causa, tá? A ação é livre na causa. Então, a história é: se eu bebi ou se eu me embriaguei, seja da maneira que for, porque eu quis, quer dizer, eu o fiz voluntariamente, não importa que no momento, por exemplo, da minha conduta, por exemplo, eu não me lembre do que eu fiz. Porque senão aquela velha tese de bêbado, se eu não lembro, eu não fiz, a gente poderia erigir ela uma tese penal para afastar a responsabilidade, né? Se eu não lembro, eu não fiz, olha, isso aí pode até valer para você, né? Para sua galera, para sua turma, mas se você não se lembra, poxa, mas naquele momento eu não lembro de nada que eu fiz. Eu matei uma pessoa, mas eu não lembro, eu realmente não lembro. Estava muito louca. E aí, isso afasta minha responsabilidade penal? Não afasta. Não afasta. E se a gente pensasse diferente, olha que maravilha, não é? Todo mundo, não, tá bêbado, então, beleza. Tá muito louco. Nossa, o sujeito usou, não lembra. Então, tá certo. Então, em relação à embriaguez, o código adotou essa teoria exatamente da ação livre na causa, da actio libera em causa, exatamente por quê? Porque se você se colocou naquele estado de entorpecimento, naquele estado de embriaguez, você fez isso porque você quis. Então, depois você não pode querer alegar, mas no momento realmente daquela prática, eu não tinha consciência do fato, eu era completamente incapaz de compreender o caráter ilícito daquela minha conduta. Não interessa. A ação, ela é livre na causa, tá? Então, vejam só, aqui a gente faz uma subdivisão exatamente para que a gente compreenda como é que isso vai acontecer. Primeiro, eu vim falando a modalidades de embriaguez em relação à sua origem, e a primeira delas a gente chama de embriaguez voluntária ou culposa, que é exatamente essa embriaguez tradicional. O sujeito bebeu ou o sujeito ingeriu a substância entorpecente pela sua própria vontade. Não havia nenhum tipo de intenção. Eu bebi porque eu estava afim de beber, tá? Ou ela é chamada de voluntária ou culposa porque, às vezes, o sujeito ele acabou passando da conta, mas foi bebendo, estava querendo ficar alegre, tá triste com esse negócio da quarentena, né? Tá muito triste. O pessoal agora tá ainda mais na fase das lives, né? Inclusive, ontem eu estava vendo, tava um meme aí nas redes sociais, enfim, acho que do show do Bruno e Marrone, né? E apareceu o Bruno pedindo desculpas porque ele realmente não se lembrava de nada. Mas vamos imaginar, vamos contextualizar o direito penal com a nossa realidade, tá? Vamos imaginar que durante a live de Bruno e Marrone, Bruno tenha ficado tão louco, e aí o Bruno ficou louco por quê? Pô, o Bruno, um misto de sentimentos. Às vezes as pessoas também não sabem o que vai acontecer. Lógico que tem gente que já sabe, assim, já se conhece um pouco e sabe que fica violento quando bebe, né? Tem gente que fica muito encrenqueiro, ou tem outras pessoas que ficam bobonas, ou tem gente que começa a abraçar todo mundo. Mas, enfim, você já se conhece, né? Minimamente, para saber mais ou menos um limite, mas às vezes é difícil, às vezes a pessoa tá bebendo, tá ali empolgada, não sei quantas horas de live. Bom, então o Bruno bebeu muito, muito. Porque ele estava se sentindo feliz, teve muita visualização, arrecadou muito alimento, e aí ele lembrou de toda a história, toda a trajetória de vida que ele tem junto com o Marrone. E aí o Bruno ficou muito louco, e no meio daquilo ali, digamos que Bruno matou Marrone. Tá? Bruno matou Marrone. Bruno pensou e falou, pô, mas aí até de alguma maneira antevendo que as coisas estão difíceis, ele pensa, poxa, para mim vai ser melhor. É melhor você ser um sertanejo solo do que você ser uma dupla, né? Não tem que dividir os lucros e tal, e o Bruno mata o Marrone. E aí?
E aí o Bruno chega falando, gente, desculpa, não lembro de nada. Essa embriaguez do Bruno é uma embriaguez voluntária ou culposa, né? Típica. Ele bebeu porque ele quis beber, enfim, perdeu o controle, esqueceu de tudo, não lembra de nada. Mas se, sob esse estado de inconsciência, ele pratica um fato típico ilícito, esse fato é culpável. Você não pode querer afastar a imputabilidade do sujeito. Por quê? Se naquele momento ele realmente não lembra de nada. Dá para perceber que ele estava completamente insano. Porque a teoria que o código adota é a teoria da axio libera in causa. A partir do momento em que você se embriaga, seja do que for, porque você quis, voluntariamente, você responde pela prática. Você não tem como afastar a responsabilidade penal. E a gente tem que verificar, né, quando a gente pensa realmente de uma forma racional, quando a gente faz um raciocínio jurídico, imagina só, se a gente for parar e pensar, existe um sem número de infrações penais que são cometidas exatamente por isso, né? A cachaça, de uma maneira geral, embora não esteja querendo limitar a embriaguez à substância, à sua bebida alcoólica, é o grande mote aí para a prática de muitos crimes. E aí você vai afastar a responsabilidade penal? Não faz sentido. Mas até de acordo com a pergunta que a Renato fez aqui, teve amnésia, realmente não lembra de nada. Não interessa, tá? Não interessa. Mas o que ingeriu foi uma medicação muito forte, uma medicação para dormir. A pessoa está acostumada a tomar aquele remédio para dormir, só que aí deu um efeito rebote, a pessoa... Olha, a princípio, se essa ingestão, se o uso desse medicamento... Lógico que a gente pode chegar... Peraí, gente, só um minutinho. A criança. Gente, essa criança, no dia da... Eu tava vendo um pedaço, depois eu até parei, né? Vocês estão assistindo essas lives? Tá todo mundo assistindo live. Eu tô começando a ficar até irritada com esse negócio de live, porque, pelo amor de Deus, gente, tanta coisa acontecendo e o pessoal tá num mundo paralelo, né? Mas, enfim, no dia... A gente assistiu um pedaço no sábado, né, da live do Gustavo Lima, mas eu tive que cortar porque o negócio estava pesado, né? Tanto o excesso de consumo de bebida alcoólica, que estava um negócio bem pesado, quanto muita palavra de baixo calão e tal. E num dado momento lá, quando ele começou a contar a história de vida dele, que ele contou, né? Eles hoje estão super bem, mas contando que não tinha o que comer, e comia farinha com abóbora, não sei o que, gente, mas essa menina chorava. E ela já gosta, né, do Gustavo Lima. Ela suspeita que a música Cabelo Cor de Ouro foi feita para ela. Então, mas essas para criança, pelo amor de Deus. E não vou, lógico, às vezes a gente tem que aproveitar, é um momento difícil e tal, para você curtir ali, né, um artista que você goste e tal. Mas essa bebedeira desenfreada, esse vira-vira, essa coisa, nossa senhora, gente, está feio, né? Está feio. Não sei se vocês são grandes fãs aí. Até para trabalhar com esses exemplos aqui, me dá um arsenal de exemplos excelente, né? Mas enfim. Vejam bem. Então, eu falo da embriaguez voluntária culposa, que o sujeito realmente bebeu porque ele queria, tá? Porque ele queria ficar... bebi porque eu queria relaxar, porque eu queria ficar meio louca. Mas eu não imaginava jamais que eu ia chegar a um nível tal de loucura que eu iria ser capaz de praticar um crime. Mas não interessa, a ação é livre na causa. Quando você vai se embriagando e perde a medida... Agora, vejam, nós temos também a chamada embriaguez pré-ordenada. A pré-ordenada é aquela embriaguez na qual o sujeito ele ingere a substância entorpecente exatamente com o objetivo de se encorajar a praticar um crime, tá? Então, a embriaguez pré-ordenada, naturalmente, não vai afastar a culpabilidade,
E mais, ela vai até além, ela vai agravar a pena, tá? Ela agrava a pena. Vejam, isso, né, isso fica claro. Então, o artigo 61, inciso 2º, a linha L do Código Penal, como eu coloquei aqui para vocês, ele vai dizer que nessa situação nós vamos ter a pena agravada. A pré-ordenada, ela é ainda mais condenável, porque o sujeito ele está se embriagando exatamente com o propósito de praticar, de se encorajar para a prática de um crime. E aí nós temos a terceira figura, que é a chamada embriaguez acidental. Essa aqui, mais improvável, mas aí eu volto até a falar de um exemplo tradicional aqui nos manuais de direito penal, mas também de algumas situações que a gente consegue imaginar que são situações mais palpáveis. Vejam só, no caso da embriaguez acidental, nós tivemos aí essa remissão, coloquei para vocês, proveniente de caso fortuito ou de força maior. Aquele estado de embriaguez, ele aconteceu em decorrência de caso fortuito ou força maior. Como é que isso pode acontecer? O sujeito ele não queria beber, ele não queria se embriagar. Só que, em decorrência de caso fortuito ou força maior, o sujeito acabou ficando embriagado. Vejam só. Tem um exemplo que a gente encontra recorrentemente. Fui fazer uma viagem, terminou a quarentena, minha primeira providência depois da quarentena foi fazer uma viagem internacional. Quero fazer uma viagem internacional, quero ir para o Chile, conhecer vinícolas, beber muito vinho, enfim. Fui visitar uma vinícola e na vinícola, né, suponhamos, e esse exemplo vale para vinícola, fábrica de cerveja, eu vou para outro lugar, fui para a Rússia visitar uma fábrica de vodka, para o negócio ser mais pesado, né? E lá, eles têm aqueles grandes compartimentos, não são nem barris, são coisas que se assemelham àqueles silos, né? A gente não tem esses silos para armazenamento de grãos. E aí, caminhando ali por algumas plataformas durante a visitação a essa fábrica de vodka, o que aconteceu? Veio um vento forte, eu caí dentro de um desses silos, barris gigantes de vodka. E naquele desespero, com medo de morrer, eu não sei nadar, o negócio está me puxando, eu acabo ingerindo uma grande quantidade da bebida alcoólica. Sou resgatada, e quando eu sou resgatada, eu tô completamente louca, tô transtornada, tá? Tô transtornada. Inclusive, quando o pessoal vem para me resgatar, eu acredito que aquelas pessoas estão vindo para me agredir e eu vou para cima delas com tamanho grau de violência que eu causo, digamos, uma lesão corporal grave ou gravíssima naquelas pessoas que vieram em meu socorro. Nessa hipótese, a gente consegue ver que eu estou num estado de embriaguez acidental, quer dizer, decorrente de caso fortuito ou de força maior. E aí a minha responsabilidade penal, se esse estado de embriaguez me retirou por completo a capacidade de discernimento, aí sim, aí eu vou poder ter minha culpabilidade afastada, tá? Lógico que esses exemplos são, né, bem improváveis, mas enfim, vamos pensar em situações mais palpáveis. Vamos pensar naquela situação, naquilo que muitas mães, imagino que a mãe de vocês também, em diversas situações, já tenha dito isso para vocês. Olha, quando você for sair, muito cuidado, não bebe do copo de ninguém. Fica de olho no seu copo, não deixa seu copo dando mole, porque alguém pode colocar alguma coisa na sua bebida. Não é? Isso não é muito comum? Mãe não fala isso? A mãe de vocês fala? Ou não fala? A mãe fica super tranquila quando vocês saem, vão para esses eventos. Enfim, vamos imaginar, então, que a pessoa tenha ido para algum evento e nesse evento alguém tenha colocado algum tipo de substância entorpecente na bebida daquela pessoa, tá? E aí a pessoa ficou muito louca e veio a cometer um crime, tá? Ficou completamente insana. A pessoa não lembra de nada. E aí, olha, nessa situação,
Ela poderia até estar bebendo alguma coisa, alguma substância alcoólica, às vezes não, a pessoa estava ali numa boa, bebendo uma água com gás, colocaram alguma coisa na bebida, a pessoa ficou completamente louca. Então, vejam só, nessas situações nas quais eu puder verificar que a embriaguez realmente ela foi acidental, quer dizer, ela foi proveniente de caso fortuito ou de força maior, aí sim. Aí, nessas situações, a pessoa, se lhe foi retirada por completo a capacidade de discernimento, a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, nesse caso, nós vamos poder ter a isenção de pena, né? A isenção de pena, na grande maioria das vezes, embora o código às vezes se equivoque, mas, via de regra, quando o código usa essa expressão, fica isento de pena, significa exatamente que ficou afastada a culpabilidade, tá? E aí eu fiz um quadrinho esquemático só para vocês observarem que quando a embriaguez ela for não acidental, voluntária ou culposa, ela não vai isentar nem vai diminuir a pena, tá? Então, o sujeito vai responder normalmente, que a voluntária ou culposa é aquela embriaguez tradicional, que a pessoa bebe, ela não tem intuito de praticar crime, mas a pessoa acaba indo um pouco além da conta e, com isso, ela vem a praticar uma infração penal, lembrando da teoria da actio libera in causa. E a gente tem a embriaguez acidental, né? Essa dos exemplos aí da minha visita à fábrica de vodka na Rússia, ou da pessoa em cuja bebida alguém colocou alguma substância que realmente fez a pessoa ficar muito louca. Se a embriaguez acidental ela for completa, a pessoa não tem capacidade de discernimento nenhuma. Nós vamos entender que essa embriaguez ela isenta de pena. Então, o sujeito vai ter a sua culpabilidade afastada, certo? Se a embriaguez acidental ela for incompleta, imagine, às vezes a pessoa ficou muito louca, mas não lhe retirou, não lhe foi retirada por completo a capacidade de discernimento. Então, no caso da embriaguez acidental incompleta, o sujeito não ficará isento de pena, não se afasta a culpabilidade, mas a pena será diminuída, ok? Então, essas são as consequências da embriaguez. Renata, você que tinha me perguntado agora há pouco, da pessoa que tomou um remédio, olha, dependendo da situação, às vezes, a primeira vez que a pessoa está tomando aquela medicação, né? A medicação foi regularmente prescrita por um médico, por um psiquiatra, e a pessoa realmente não sabia como é que ia reagir àquilo, e a pessoa tomou o remédio, ficou completamente... A gente talvez pudesse até conseguir afastar a responsabilidade penal, entendendo que essa embriaguez foi uma embriaguez acidental, tá? Agora, via de regra, quando você tem realmente aquela ingestão clara da substância entorpecente de maneira voluntária, nós não vamos definitivamente afastar a responsabilidade penal, tá? Então, se o Bruno matar o Marrone durante uma live, ou qualquer outro sertanejo, ou qualquer outra pessoa que esteja aí na onda das lives com alto consumo, né, de bebidas alcoólicas, ou sei lá o quê, vejam bem, a responsabilidade penal não vai ficar afastada. Por quê? Teoria da actio libera in causa. Então essa máxima aí da vida boêmia, de que se não lembrei, não fiz, vale aqui para fins penais? Vale não, gente. Tá? Não vale não. Pode não ter lembrado, pode se esquecer, mas aí não interessa, porque a ação é livre na causa, tá? E aí, enfim, passo para esse segundo elemento da culpabilidade, saímos da imputabilidade. Deixa eu só fechar, porque teve alguém que entrou aqui mexendo no guarda-roupa, está expondo todas as bagunças da minha casa. Melhor. Eu venho falando da potencial consciência da ilicitude. Bom, nós sabemos que a culpabilidade, até quando a gente começou a falar de culpabilidade, eu falei para vocês, a culpabilidade é um juízo de reprovação, a culpabilidade é um juízo de censura.
em relação àquele fato típico e ilícito, né? Vejam, para que haja a potencial consciência da ilicitude do fato, é preciso que aquele agente ele possua ou a efetiva consciência de que o fato é ilícito, ou que ele pelo menos tenha a possibilidade de conhecer ou o caráter ilícito daquele fato típico ilícito praticado, tá? Bom, e aí a gente vai retomar algumas questões que envolvem até algo que já foi dito lá na teoria do crime, que é o seguinte: o próprio artigo 21 do Código Penal, ele diz o seguinte: nós não podemos alegar, para fins de afastar a nossa responsabilidade penal, a gente não pode alegar o desconhecimento da lei. Ah, eu não sabia que tinha lei sobre isso. Nossa, eu não sabia. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. E é isso que a primeira parte do artigo 21 do Código Penal nos diz. O desconhecimento da lei, alegar o desconhecimento da lei não cola. Disse lá, o desconhecimento da lei é inexcusável, é injustificável, tá? Ah, mas espera aí, o sujeito é uma pessoa muito simples, nem sabia ler, não interessa. Pressupõe-se que todas aquelas pessoas que integram um determinado corpo social, elas conhecem as leis vigentes naquele país, tá? Então, alegar o desconhecimento da lei, isso não dá. Agora, há uma coisa diferente. Posso ter a possibilidade de alegar o quê? A ausência da consciência da ilicitude do fato. E é exatamente aqui, olha, nesse elemento da culpabilidade, que cabe, ou que pode caber, a alegação do chamado erro de proibição. Quando a gente fala do erro de proibição, eu não estou dizendo que o sujeito está alegando que não sabia que a lei existia, até porque isso não dá, que é o 21, primeira parte, tá? Do Código Penal. Eu não posso alegar desconhecimento da lei. Agora, pode ser que naquele caso concreto eu consiga verificar que o sujeito agiu em erro de proibição. E esse erro de proibição, ele atuou ou se omitiu, que é o que eu falei para vocês, sem ter a consciência da ilicitude do fato. E aí, lógico, o erro de proibição, ele pode ser um erro de proibição inevitável, é aquele erro que realmente, olha, não tinha como o sujeito não errar. Não tinha como, esse erro dele é um erro totalmente justificável, tá? Então, se o erro de proibição ele é inevitável ou justificável, esse erro de proibição ele vai afastar a culpabilidade. Por quê? Porque ele afasta a potencial consciência da ilicitude do fato, tá? Agora, pode ser que esse erro de proibição seja um erro evitável. O sujeito ele não tinha a potencial consciência da ilicitude do fato, porém era possível que tivesse, se tivesse se cercado de mais cuidados. Com isso, no caso do erro de proibição evitável, o sujeito não vai ter a culpabilidade afastada, mas ele pode ter a pena reduzida, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E eu aproveito aqui até para falar com vocês essa expressão, uma expressão muito recorrentemente utilizada. Quem usa isso, dentre outros estudiosos do direito, né, o professor Zaffaroni, ele fala muito dessa questão aqui que eu coloquei para vocês. Falei, então, olha, não confundam, porque são coisas diferentes. Alegar desconhecimento da lei, eu não sabia que tinha lei proibindo. Isso não é possível. Agora, se no caso concreto você apura que realmente havia, o sujeito ele atuou ou ele se omitiu, né? Porque a gente fala da conduta, a conduta pode se dar através de ação ou de omissão, sem que o sujeito tivesse a consciência da ilicitude do fato, eu posso ter o erro de proibição. E aí a gente usa essa expressão
valoração paralela na esfera do profano. Essa expressão valoração paralela na esfera do profano, ela quer dizer basicamente o seguinte: todo mundo conhece, né, essa expressão, o sagrado e o profano, né, esse dualismo, o sagrado e o profano. Fazendo uma transmutação disso aqui para o campo, para a seara jurídica, especificamente nesse ponto aqui que nós estamos tratando, a ideia é a seguinte: olha, suponhamos aquilo, a lei seria o sagrado. Então, eu não tenho como alegar desconhecimento da lei, tá? Olha, conhecer a lei é algo sagrado. Todo mundo tem que conhecer a lei. Seja quem for. É analfabeto. O sujeito vive lá no final do mundo, uma pessoa muito simples, não tem acesso a nada. Não interessa. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A lei seria o sagrado. Por isso, vem se falando que essa aferição, essa valoração, no caso concreto, da consciência da ilicitude do fato, ela seria uma valoração paralela na esfera do profano. O profano é aquilo que é o real, aquilo que é o mundano, né? Fala-se muito carnaval é uma festa profana. Mundano é aquilo que está ali, realmente, a realidade posta, tá? Aquilo que faz parte do dia a dia, aquela situação concreta. Então, vamos valorar na esfera do profano, no caso concreto, vamos valorar naquela situação em específico. Se o sujeito ele possuía a potencial consciência da ilicitude do fato, porque se eu conseguir afastar que esse erro dele, ele não está, a ilicitude do fato está comprometida. Se esse erro for um erro inevitável, se esse erro de proibição for inevitável, eu consigo afastar a culpabilidade, tá? Se o erro for evitável, eu consigo ter uma redução da pena. Um exemplinho clássico, mas um exemplo que funciona. É o exemplo do matuto. Eu acho que eu já tinha falado para vocês também desse exemplo do matuto, mas enfim, vamos imaginar que aquele sujeito, o sujeito é quase que um selvagem, né? Ele vive lá de uma maneira muito, muito simplória, quase que isolado, na beira do rio, num tapume. O sujeito, ele caça o próprio alimento, ele pesca, enfim. É um sujeito que vive da natureza, o sujeito tem realmente muito pouco, ou quase nenhum mesmo, conhecimento da realidade, né? Da vida, bom, da nossa realidade, enfim. Então, esse matuto que vive lá isolado no meio do mato, esse sujeito, um belo dia, ele resolve caçar. Vou caçar um animal, uma determinada espécie de animal para me servir de alimento. E esse matuto acaba durante essa sua caçada, ele acaba por matar uma espécie de animal em extinção. E o matuto, ele deu tanto azar que naquele momento ali, na hora H, quando o matuto estava matando um animal, sei lá, um mico-leão-dourado, para ele se alimentar, os fiscais do IBAMA se encontravam naquele lugar, tá? E efetuaram a prisão em flagrante delito do matuto por crime ambiental. Bom, o que eu tenho, né, como advogada do matuto, o que eu consigo imaginar como tese defensiva, uma tese defensiva plausível para inocentar esse matuto? Porque o matuto matou, ele foi preso em flagrante, o matuto estava lá exterminando espécies, animais em extinção. Isso é crime lá na lei de crimes ambientais. Bom, vejam só, desconhecimento da lei, o matuto não sabia que era proibido pela lei. Posso alegar isso? Não posso. Né? O desconhecimento da lei é inexcusável. Olha lá o sagrado, olha lá a esfera do sagrado. Agora, o que eu conseguiria alegar, e eu acho que esse é um exemplo bem clássico de erro de proibição. Vejam, o fato é típico e ilícito. Ninguém tem dúvida disso. O fato é típico e ilícito. Agora, no plano da culpabilidade,
O matuto, ele é imputável, maior de 18, não tem nenhum tipo de doença mental. Essa opção de vida dele também não vai fazer com que ele se torne inimputável. Ah, porque ele vive isolado, ele é imputável? Não, ele é imputável, tá? Agora, quando eu entro no campo da potencial consciência da ilicitude do fato, eu acho que a gente consegue deixar, consegue se comprovar, consegue se fazer a prova de que esse sujeito, ele realmente, ele não tinha consciência da ilicitude do fato. Olha, ele não sabia que aquele fato, para ele é usual, ele sempre faz aquilo, ele não sabia realmente que aquele fato era um fato ilícito. De modo que, nesse caso em especial do matuto, nos parece, inclusive, que o erro é um erro inevitável. Poxa, o cara mora lá há muitos anos, ele foi um sujeito que ficou meio desgostoso da vida porque sofreu uma grande decepção amorosa e resolveu já há 20 anos ir viver na beira de um rio. Enfim, vejam, se eu consigo comprovar que esse matuto ele agiu sem a potencial consciência da ilicitude do fato, e que esse erro dele é um erro perfeitamente, plenamente justificável, quer dizer, o erro é inevitável, não tinha como você exigir que o matuto agisse de outra maneira. O matuto está acostumado a agir dessa forma. Ali, para ele ia parar para pensar, ele teria condições de ter acesso, o matuto tem internet, o matuto nem lê. Enfim, se eu consigo comprovar que esse erro é um erro inevitável, eu consigo afastar a culpabilidade do sujeito, configurando-se o erro de proibição, um erro de proibição inevitável, já que ele não teria a potencial consciência da ilicitude do fato. Tá certo? E essa é uma situação, portanto, em que a gente fez a valoração paralela na esfera do profano. Olha aí, a expressão que às vezes parece meio, né, inacessível, o que é isso? Na valoração paralela, na esfera do sagrado, eu não tenho como mexer. A lei está dizendo que eu não posso alegar desconhecimento, mas no caso concreto, eu acabo chegando a essa conclusão. Bom, então esse eu fui até o ponto que eu planejava falar para a aula de hoje. Dúvidas, indagações, sugestões, casos concretos, exemplos bizarros, o que vocês têm? Alguma coisa para me perguntar? Tudo super tranquilo. Vocês estão assistindo as lives? Aí vocês vão gostar de responder. Por acaso alguém chegou a ter algum problema relativo a esse tipo de amnésia que a gente está falando aqui? Não? Todo mundo se comportando super bem? Posso ficar tranquila, gente? Posso? Ninguém tem dúvida, ninguém tem nada. Vocês estão ótimos. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Deixa eu ver. Nossa, gente, eu tô ficando preocupada, tá ficando com pouca gente na... Gente, vai acabar. Vamos ser positivos. Vai acabar. Daqui a pouco a gente tá voltando, hein? Daqui a pouco a gente tá voltando. Bom, então, considerando que tá tudo ok, que vocês compreenderam de cabo a rabo absolutamente tudo que eu disse, vamos encerrar. Na próxima aula, eu vou terminar a culpabilidade e depois, na aula seguinte, eu estou pensando da gente fazer uns exercícios. Eu acho que eu vou até falar também um pouco dessa questão da redução da maioridade, tá? Porque com vocês aqui nessa matéria eu tenho tempo e pelo menos mais, eu acho que até o final do mês, né, fazendo uma previsão até bem otimista, nós ainda temos um bom número de aulas pela frente e me falta só um ponto. Aí, a Alexandra falou que tá com saudade de todo mundo, até da professora brigando por causa dos celulares. Alexandra, mas eu tenho que brigar, ué. Eu tenho que brigar. Meu papel é esse. Você é mãe e você sabe que é difícil, né? Que às vezes é mais fácil a gente adotar uma postura assim, tranquilinha e tal, tem que brigar pro próprio bem de vocês. Também tô com saudade de vocês, gente. Tá todo mundo com saudade, né? Bom, eu não tô falando por mim, né? Tô com saudade daquilo que era o nosso dia a dia, do que era tão normal, do que era tão banal. Mas estamos aí, firmes e fortes, continuem, tá, gente? Vamos seguir, eu sei que tem horas que a gente fica bem cansado disso tudo. Enfim,
Mais força para vocês, tá? Bom restante de semana. Semana que vem estamos aí firmes e fortes, se Deus quiser. E em casa, otimistas, pensando logo, né, nesse momento da gente retornar, que não seja muito, que não demore muito, tá? Gente, então um beijão para vocês. Boa aula agora que vem outra e para mim também, tá? Tchau, gente.